Oi, pessoal, boa tarde. Desculpei a demora. Se vocês puderem me sinalizar se vocês estão conseguindo visualizar a apresentação que a gente está compartilhando e se o áudio está ok, se vocês puderem sinalizar aqui no chat. Joinha, beleza? Obrigada, Rodrigo. Beleza, pessoal. Então, hoje é mais uma extensão do webinar sobre as atualizações da reforma tributária, tá? E algumas implementações dentro dos sistemas do sistema da Starsoft, tá? Pode seguir, Kleber, por favor. Mais uma vez, bem-vindos, pessoal. Alguns recados iniciais, tá? Esse conteúdo está sendo gravado e vocês vão receber a gravação desse conteúdo no final, tá? No e-mail que vocês se inscreveram para participar desse webinar. A gente está com uma previsão de 1 hora de conteúdo, tá? Gravado, são 45 minutos de conteúdo e a gente vai deixar de 15 a 20 minutos ao final para vocês tirarem dúvidas e perguntas, tá? Dito isto, eu vou pedir para vocês irem enviando as dúvidas aqui no chat, tá? Eu vou anotar todas essas dúvidas e vou passar para os especialistas no final responderem ao vivo pela ordem, tá? Podem ir mandando aqui ao longo do chat que eu vou anotando. Para a gente ter aí um conteúdo mais fluido, a gente vai deixar a câmera e os microfones de vocês desligados e mudos, tá? E bom evento para vocês. Pode seguir, Cleber. Estão me ouvindo? Alô? Estamos ouvindo nossos especialistas Perfeito. de sempre, o Kleber Então, Augusto e o Carlos Almeida. então sempre seremos a dupla dinâmica aqui, eu e o Carlão, né? O nosso objetivo aqui é falar sobre essas atualizações da reforma tributária desde o nosso último webinar, né? E a gente sempre começa dando uma recapitulada breve, né? Cada vez mais breve, por não ser mais o conteúdo tão novo, né? Do que é a reforma tributária, né? Então, basicamente, a reforma tributária é uma simplificação dos tributos, né, que o governo quer fazer, substituindo 5 impostos por 2 impostos, né? Ele vai extinguir PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS e vai ser instituído no seu lugar o CBS e o IBS, tá? Essa separação de CBS e IBS se dá devido a termos impostos federais, estaduais e municipais, e o nosso governo não entra dentro de um acordo de quem manda. Então, vamos ter esses 2 impostos, o CBS e o IBS, né? Novamente aqui, né, uns benefícios, né, do que a gente trouxe na nossa última apresentação do IVA, né, que é a simplificação, a não cumulatividade plena dos processos, a cobrança sempre feita dentro do destino, né, o split payment e a transição gradual, que vai ser de 26 a 2033, tá? Que um breve resumo, né, dessa transição, que em 2026, que é o que a gente está disponibilizando agora, que é a primeira fase, né, que é a fase de adaptação, que vai entrar em vigor o IBS e o CBS, com uma alíquota fixa, né, fixada pelo governo, e por enquanto ele vai ser um imposto calculado por dentro para testes, e não vai interferir no valor total contábil da nota. Para 2027 a 2033 vai ocorrer a implementação da alíquota efetiva do IBS, a extinção do PIS, COFINS e IPI, exceto os casos da Zona Franca de Manaus, e a instituição do IS, né, que é o Imposto Seletivo, né? De 2027 a 33, alíquotas do IBS vão começar a crescer gradualmente, né? Enquanto as alíquotas do ICMS e ISS vão ser reduzidas gradualmente, até a sua total implementação em 2033. Tá? No nosso último webinar, nós abordamos aqui a maioria, o que já estava sendo disponibilizado pelo governo, né, que seria a nota técnica 1.30, né, da legislação da reforma tributária, nota técnica 25002, 1.30, tá? O nosso planejamento, nesse webinar de agora, ela está apresentando para vocês, né, tudo que vai ser disponibilizado pelo executável agora do mês 12, a atualização do mês 12, que contemplaria as NTs 1.31 e 1.32, né, que nós fizemos nosso último webinar no mês 11, né, no dia 10 do 11, um dia depois, o governo soltou a nota técnica 1.31. Tá?
Então, nós adaptamos, pegamos essas informações da nota técnica 1.31, estávamos preparando, né, para esse webinar, aí saiu a 1.32 no dia 25/11, né? É, e mais recentemente saiu a nota 1.33, que é do dia 2/12, e a última, que foi nessa semana, que foi não, na semana passada, a 1.34, que saiu no dia 4/12, né? Então, assim, é, a versão que a gente vai disponibilizar do StarSoft com as atualizações, que seria o da 1.32, que vai ser liberada agora na primeira quinzena de dezembro, nós já estamos trabalhando para incluir as alterações pertinentes, tanto da 1.33 quanto 1.34, tá? Porém, não tem tantas coisas dessas atualizações que vão entrar dentro da versão do sistema, porque a maioria das regras que eles colocaram aqui foi alterações de datas e obrigatoriedades de algumas coisas, né? O governo, ele meio que abriu mão da exigibilidade dos impostos agora, né? Então tem muito contribuinte que está feliz com isso, mas não se engane. O governo ele mantém a obrigatoriedade da entrega das informações, tá? Essas últimas NTs. Ele mantém a obrigatoriedade, ele solicita que os contribuintes enviem as informações. A única coisa que ele abriu mão é da rejeição da nota, a regra de validação, né? Ou seja, contribuinte ainda precisa mandar as informações referente à reforma tributária. O ponto que mudou, né, com essas duas últimas NTs é que, se você, contribuinte, enviar errado, eu não vou bloquear a nota em janeiro de 2026. Mas o contribuinte precisa mandar. Então, tem muitos canais que estão divulgando que o governo não vai mais exigir as informações da reforma para janeiro, tá? Eles vão continuar exigindo. O que muda é que eles não vão rejeitar as notas fiscais referente a isso, tá? Então, como já adiantei, né, o StarSoft, desde a versão do mês 7, já vem disponibilizando as funcionalidades referente à reforma tributária, né, para atender às regras de 2026. E devido a essas alterações do governo, nós precisamos estar disponibilizando novas atualizações, né, para atender essas alterações que o governo está fazendo dessas NTs. Tá? Então, a próxima versão que a gente vai liberar agora, né, que é a versão do dia 25, do 25/12, né, executável agora do mês 12, vai contemplar todas as NTs, né, desde a versão 1.32 para trás, 100% dessas informações, e algumas coisas, né, das últimas duas NTs que vai entrar em vigor agora para 2026, que a maioria são regras de validação, né, conceitos de validação de tag, a gente também vai estar implementando nessa versão tudo que for exigido, pelo menos agora em janeiro de 2026, tá? A maioria das regras que está instituída ali, ela é para posterior a janeiro de 2026. Perfeito? Então, né, dando mais uma conclusão ali, né, referente à versão do executável, né, infelizmente, nossos clientes, né, precisam estar sempre atualizando a versão, né, é necessário estar com a versão mais atualizada possível, porque justamente o governo está liberando essas notas técnicas, né, constantemente. Então, a qualquer momento, eles podem soltar alguma coisa que vai interferir no processo, que vai impedir uma emissão de uma nota fiscal. Então, infelizmente, nessa fase, essas atualizações estão sendo muito recorrentes, tá? Então, é bom sempre estar de olho aí nos executáveis e nas news que a Starsoft encaminha referente a isso, tá? As versões 2025/12, né? Ela vai contemplar o que a gente já tinha nas versões anteriores, que é os cadastros do C-Class Trib, o cadastro do C-Crédito, do crédito presumido, o C-Crespress e a tabela de indicador de operação, que é o INDIOP. Tá?
Com isso, com essas novas tabelas, que nós já vimos no último webinar, né? Também temos os campos novos, onde serão utilizados, né, esses cadastros. E, por fim, um parâmetro, né, 426, que é um parâmetro novo referente à reforma tributária, para auxiliar nesse processo, né, de transição que os contribuintes vão precisar fazer para a reforma tributária. Tá? Então, um passo a passo resumido, né, para uma emissão de uma nota fiscal dentro do sistema. A gente também abordou isso no último webinar, né, que inicialmente é a verificação da natureza de operação que você está utilizando, a classificação correta dos itens, né, que serão comercializados, né? Lembre-se, quando eu falo item, é tanto item produto quanto item serviço. Tá? Definir as tributações corretas do IBS, né, realizando a classificação correta do seu Secless-Trib, né, caso tenha operações, informar a questão do crédito presumido, né, e a finalidade da nota fiscal, que, né, temos duas finalidades novas, que é a nota de crédito e a nota de débito, né. Seguindo esses passos, né, óbvio que bem resumido, né, nós teremos a validação da nota fiscal. Tá? Então, o ponto-chave para os nossos clientes que estão utilizando o Starsoft é justamente fazer essa correta classificação, né, dos impostos IBS e CBS dentro da sua operação, dentro dos seus documentos fiscais, porque isso é fundamental para a correta tributação, porque é através do Secles Trib que o governo vai conferir e ter certeza se aquela operação ela é tributada integralmente, se ela vai ter algum tipo de redução, algum tipo de isenção, algum tipo de imunidade. Tá? E para chegar, né, nesse ponto, nesse objetivo, né, a gente disponibilizou esse pequeno fluxo aqui de tomada de decisão, que é bem simples, tá? É bem superficial, como ainda não existe uma receita de bolo firmada para a reforma tributária, é o que a gente utiliza hoje, os conceitos que a gente aplica hoje na análise dos processos que a gente vai validando, tá? Que basicamente vai consistir em analisar a operação que o contribuinte está realizando e definir se essa é uma operação onerosa ou não onerosa. Né? Uma operação onerosa que vai haver troca ali de recursos, né, de dinheiro na operação. Não onerosa, não vai haver, em tese, a troca de dinheiro, né, ou algum recurso na operação. Né? Então, basicamente, oneroso é uma venda, uma revenda, né? Não oneroso, uma remessa para conserto, uma doação, né? Enfim. Então, tendo uma operação onerosa, por vias de regra, né, a sua grande maioria, em regra geral, ela vai ter a incidência do IBS e do CBS, seguindo o artigo 4, né, da reforma tributária. Seguindo o artigo 4 da reforma tributária, a definição do Secless-Trib da operação vai depender do produto que você está vendendo ou do serviço que você está ofertando. Né? Então, é necessário analisar a classificação fiscal, a NCM ou a NBS do produto ou do serviço, para identificar qual é o correto classificação a ser colocado do Secless-Trib na operação. Se for uma operação não onerosa, né? Perdão, uma operação onerosa e para ela não ter a incidência, ela tem que estar contemplada pelos artigos 6, 8 e 9, que são as exceções, né, das regras para operações onerosas. Né? Se ela cair em uma dessas exceções, o Secless-Trib apropriado para esses casos vai ser um 410 alguma coisa. Tá? Já para o outro lado, a operação não onerosa, a regra geral é não ter incidência. Não tendo incidência, vai ser um 410 alguma coisa, muito provavelmente. Tá? Caso caia em alguma regra de exceção, ou seja, operações onerosas que serão tributados, né, vai estar dentro das exceções estipuladas pelo artigo 5º, né, que aí também vai depender do CST e do item de estoque, do NCM ou do NBS, deste item de estoque.
Tá? Então, o maior trabalho, né, a maior preocupação hoje que eu aponto na operação da reforma tributária é classificar corretamente o seu documento, classificar corretamente o Secless-Trib na sua operação, para que o documento gerado, né, para o governo, né, esteja gerado da forma mais correta possível. Tá? Embora ainda em janeiro não vai haver nenhuma rejeição de nota quanto a isso, mas é ideal que os nossos clientes já estejam transmitindo as informações da forma mais assertiva possível. Então, basicamente, né, esse é o trabalho que a gente precisa ser feito e o que o StarSoft disponibilizou para fazer esse processo, tá? Inicialmente, né, temos aqui o parâmetro 726. O que é esse parâmetro 726? Ele é um parâmetro que aonde o contribuinte vai colocar, né, vai ativar ele, que vai ser a inclusão automática do IBS e do CBS em todos os documentos fiscais, tá? Documentos de emissão própria. Nesse parâmetro vai ser colocado qual é os impostos, né? O Secless-Trib, como é que eu posso dizer? Genérico, né? Ou seja, o que mais acontece na empresa, tá? É o ideal você deixar parametrizado aqui, porque ele vai ser a última checagem que o sistema vai fazer para definir lá a informação de qual é o Secless-Trib apropriado para a operação, tá? Qual é a vantagem desse parâmetro dentro do sistema? É que com ele, né, caso a empresa tenha processos mais simplificados, não tenha tantas exceções, né, ou seja, a maioria dos processos que ele executa ou é tributado ou não é tributado, não tem muita variação para o produto, esse parâmetro tira a obrigatoriedade de entrar em todos os tipos notas, variável por variável, e incluir os impostos IBS e CBS lá dentro. Tá? Com esse parâmetro, o sistema vai inserir os impostos automaticamente em todos os documentos, né? Ele só vai precisar alimentar mais uma informação, que é o Secless-Trib, que aí ele vai poder puxar isso dos cadastros ou do item de estoque, ou da classificação fiscal, ou do NBS do produto ou do serviço. Tá? Então a vantagem é essa, ele simplifica a configuração dentro do sistema. Embora, né, não exclua 100% da probabilidade de ter que fazer alguma configuração direto no tipo nota, porque sempre vai haver aquelas exceções. Né? Então, por exemplo, você pode estar fazendo uma operação que você faz venda aqui dentro do território nacional e, eventualmente, você vai fazer uma exportação. Então, a gente já sabe que exportação tem a isenção, né, a imunidade do PIS e COFINS, perdão, do IBS e do CBS. Né? Então, operações destinadas com finalidade de exportação não vão ter o destaque do IBS e CBS, vai ser reduzido e vai ficar zerado os valores desse imposto. Então, na sua operação de venda, você vai ter o tipo nota que não vai ter nenhuma regra. Porém, na operação de exportação, é como uma exceção. Nesse caso, você vai precisar entrar lá no tipo nota e colocar os impostos e o Secless-Trib apropriado. Tá? Próximo slide. Né? Então, feito toda essa configuração, né, do parâmetro, toda essa configuração do mapeamento das suas operações, lá em 2026, janeiro de 2026, quando for emitir as primeiras notas fiscais do ano, é necessário que o contribuinte acesse esses dois parâmetros, né, de acordo com a sua operação. Tem um parâmetro que é para serviço, um parâmetro que é para nota fiscal de produto, DANF. Tá? Dentro desses parâmetros, você tem a opção aqui de reforma tributária sim ou não. Tá? Então, a partir de janeiro, somente em janeiro, essas informações precisam estar flagradas como sim, para o StarSoft começar a enviar as informações, né, as tags da reforma tributária nos documentos fiscais. Tá ok? Então, em resumo,
dentro do Starsoft, as aplicações ou trabalho que os contribuintes precisam estar fazendo seriam esses, tá? Agora eu vou compartilhar aqui a base de dados. Cadê? Só um minutinho. Vocês já estão vendo a base de dados? Estamos sim, Kleber. Só para te avisar, a gente tem 9 perguntas já aqui no roteiro, tá? Tá, ok. Tá. Será Obrigada. que são muitas? Será que são poucas? Quer me passar elas? Porque qualquer coisa eu posso até abordar elas aqui na hora de apresentar pelo sistema. Ou que é melhor O que deixar que para o você final? prefere? Que eu vou lendo elas aqui ou que eu passe para você todas as perguntas compiladas? Acho que a gente vai perder tempo se for para ler e você mandar essa compilação. Vamos É o deixar para o seguinte, final mesmo, deixar para o então. final. Vamos deixar para o final. Então, né, inicialmente, eu vou fazer aqui um processo do zero com vocês, né, do que é necessário para estar atendendo a essas operações da reforma tributária. Tá? Então, inicialmente, é estar logando o Starsoft com a versão atualizada ou a mais atualizada possível, tá? Essa versão que eu estou acessando aqui nesse momento é a versão do mês 11, que foi liberada no mês 11, que é a que está disponível para fazer o download neste momento, mas eu vou abrir também aqui a nossa versão de release, que vai ser essa versão que vai ser disponibilizada agora na primeira quinzena do mês 12, tá? Eu achei melhor abrir primeiro essa versão que já está disponível, porque no último webinar a gente abriu a versão também que tinha algumas informações da release e alguns clientes fizeram perguntas, né, de alguns cadastros, de algumas informações que foram demonstradas que não são aplicáveis para janeiro de 2026. São ferramentas que a gente já está criando na base que vai ser utilizada no decorrer da transição. Tá? Aí, para não confundir, eu vou primeiro abrir a versão que está disponível atualmente para download, né? Que tecnicamente atende a todas as regras da NT 1.30, né? Para trás, e depois eu vou abrir a versão, né, de dezembro, que vai atender as outras NTs e as notas fiscais de serviço, né, que vão ser disponibilizadas a partir agora de dezembro. Tá ok? Então, primeira coisa que o contribuinte precisa fazer, né? O usuário que for logar necessita ter acesso ao painel de controle dentro do Starsoft, tá? Precisa ser um usuário com um certo poder administrativo. Ele vai entrar aqui dentro do parâmetro do sistema e vai pesquisar o parâmetro 427. Perdão, 726. Geração automática dos tributos da reforma tributária. Tá? Indo aqui para a lateral, abrimos o cadeadinho e abrimos o parâmetro. Tá? Esse parâmetro, ele vai vir, quando você abrir a primeira vez, ele vai estar como não, vai estar desabilitado. Basta que o usuário habilite, sim, né? E tem aqui, nessas questionamentos, nessas perguntas que ele precisa colocar, ele vai clicar aqui para selecionar e selecionar as informações pertinentes, né? Então, no caso aqui, IBS estadual padrão. Então, qual é o imposto IBS estadual padrão que o sistema vai ter que utilizar para gerar? Então, ele tem aqui é o IBS. O mesmo para o IBS municipal, né? Ao pesquisar, deixa eu desabilitar como se ele não tivesse preenchido. Vai ficar mais simples. Então, ao acessar o parâmetro, ele vai vir aqui zerado. Você basta fazer uma pesquisa. Vai aparecer aqui o IBS Imune. Ele só vai apresentar os impostos que estão vinculados, né? Cadastrados na base de dados e vinculados ao IBS, CBS. Tá? Selecionou, grava, ele marca aqui
o item foi adicionado. A mesma coisa o CBS. Abrir aqui só para conseguir ler os descritivos certinho. Grava e retorna. E aqui é o importante, né? Que é a classificação tributária padrão que a empresa vai utilizar, né? No caso aqui, eu vou colocar a 000001, que é tributada integralmente. Tá? Dependendo da atividade que você tiver, pode ser que esse C-Class que você vai colocar aqui não seja o tributado integralmente. Né? Você pega um cliente, por exemplo, que tem prestação de serviço, um serviço específico, né? Pode ser que seja um 200.004, por exemplo. Tá? Então, o ideal aqui é você colocar a sua operação mais recorrente, né? O que mais acontece para você, porque é essa operação que você não vai precisar fazer o detalhamento dela lá dentro dos tipos notas. Tá? Feito isso, configurei o parâmetro 726, né? O próximo passo é vir aqui no módulo de gestão fiscal, impostos, né? E verificar se os impostos IBS e CBS já estão cadastrados na sua base. Né? Então, tenho aqui o IBS estadual, o IBS municipal e o CBS. Então, já tem os impostos cadastrados aqui. Próximo ponto, né? Você estar aqui em vendas e distribuição e ter certeza, né? Componentes, que a classificação tributária que você tem, que a tabela da classificação tributária, se ela está atualizada e carregada na sua base. Né? Então, você vem consultar aqui, ela tem que aparecer os registros de classificação tributária. Caso você acesse essa base e ela não esteja preenchida, é muito simples. Você vai vir aqui em opções, conteúdo padrão, confirma aqui a leitura, o sistema vai carregar o conteúdo padrão da tabela. Né? Carregando, você pode voltar lá e fazer a consulta das informações que você precisa. Tá? Então, constatando que tem as informações já aqui cadastradas para você poder aplicar os documentos. Tá? O mesmo vai ocorrer aqui com a classificação do crédito presumido. Né? Se caso você venha aqui, pesquise, não tem o conteúdo padrão já alimentado na sua base, só entrar em opções, conteúdo padrão, ler e baixar. Né? Era uma tabela menorzinha, somente 13 registros. Tá? E carregar o conteúdo padrão dentro dessas tabelas. São as tabelas principais que você vai utilizar na reforma tributária. Tá? Deixa eu fechar aqui. Então, perfeito. Então, a gente já viu. Ativamos o parâmetro 426, né? Garantir que eu tenho aqui a minha, as minhas tabelas com conteúdo padrão atualizado, né? O que eu preciso fazer agora é inicialmente, para ter os dados da reforma tributária, é emitir a nota. Né? Desde que minha operação seja aquela operação simplificada. Tá? Então, se eu vim aqui, vou adicionar um documento. Aí, demorando um pouquinho. Vou selecionar aqui um participante, um cliente qualquer. Alguém de São Paulo. Perfeito. Vou estar no meu tipo nota, nas minhas operações que eu já possuo atualmente. Operação de venda. E vou ter o meu item de estoque. Tá? Aqui no item de estoque, né, ou seja, no item que eu vou comercializar, é onde começa, vamos dizer assim, as configurações ou os parâmetros dos sistemas básicos. Tá? Então, eu vou pegar aqui um item. Deixa eu. Eu tinha deixado um CFLP aqui bem interessante para usar. CFP não, um NBS. Tá aqui, não tá aqui. Tá aqui.
Eu tenho aqui, pera só um minutinho, deixa eu pegar ela aqui de novo. Ah, não lembrei. Vamos cadastrar um item qualquer. Peraí, deixa eu abrir aqui para pesquisar. Tabela de NCM. Tá, já achei, que legal. Vamos adicionar um item. Código do item, RTC 90189099 teste. Uma unidade de medida, um descritivo. Teste da reforma tributária. 90189099. 9018. Tenho ele. Vamos ver se eu tenho essa classificação também cadastrada. Ela tem várias exceções. Essa daqui. Então, cadastrei meu item. Dependendo da atividade do cliente, ele precisa preencher elementos a mais, família, alguma coisa do tipo, mas aqui só são os elementos básicos do cadastro do item. Tá? O próximo é o agrupamento do item. Seria tudo para revenda. Perfeito. Então, tenho meu item cadastrado básico, tá? Vou vir aqui. Descer, pesquisar o item. Item teste reforma tributária. Coloco aqui uma quantidade, coloco aqui um valor unitário, né? Gravo o item e simplesmente com esses elementos já preenchidos, se eu vir aqui, eu tenho o ICMS, o PIS, o COFINS, o IBS estadual, o IBS municipal e o CBS destacado no meu documento com as alíquotas adequadas e o C-Class Trib 000001. Exatamente o que eu coloquei lá dentro do meu parâmetro. Tá? Se essa informação se esse meu documento ele for uma regra geral, né, o meu documento já estaria pronto para ser transmitido aqui. Tá? Mas eu não sei, porque eu não fiz nenhuma análise nesse produto que eu estava transmitindo. Mas somente com um parâmetro, né, o StarSoft já vai estar gerando, no mínimo, o CBS e o IBS com a operação 100% tributada. Aí é óbvio que o contribuinte precisa fazer o quê? Analisar a sua operação, né, para identificar qual é a correta classificação para esse item de estoque, para esse NCM, no caso, nessa classificação fiscal, qual que seria a operação mais adequada para ele, tá? Eu peguei esse item aqui em específico, esse NCM, porque ele é bem interessante. Ele é um NCM dos poucos que eu encontrei que ele aparece em mais de um anexo dentro da legislação.
Tá? Então, para ajudar mais a complicar a operação, né, identifiquei que temos casos disso. É óbvio, né, que o item de estoque em específico que eu vou utilizar, né, vai determinar, mesmo sendo a mesma classificação fiscal, eu tenho o descritivo na legislação referente a essa classificação fiscal que me remete ao produto que eu estou comercializando, tá? Que é a minha operação. Tá? Então, o que que a gente viu aqui? Eu consegui digitar um documento fiscal já com as informações da reforma tributária, simplesmente utilizando o parâmetro 426. Deixa eu colocar aqui série, deixa eu colocar aqui modelo 55. Tá, e vamos tentar transmitir isso para ver se vai dar algum erro, né, lá na reforma tributária. Né? Já vou adiantar que provavelmente não vai dar, porque mesmo que o item tenha isenção, imunidade, alguma coisa, uma operação tributada, né, geralmente o governo vai aprovar ela, mesmo que o item esteja incorretamente tributado. Tá? Aqui, vai fazer a transmissão. Deu não enviado. Vamos ver que rejeição que ele deu. Ah, esse item está com exceção da TIP. Então, eu selecionei um item que está em exceção e essa operação não é cabível para uma exceção da TIP. Espera só um minutinho, deixa eu voltar aqui no documento. Tá. Vou lá no meu item de estoque que eu criei. Não pode ser essa exceção. Vamos ver qual que eu vou colocar. Colocar o padrão. Legislação, viu? Vamos novamente. Não enviado. Ah, vou ter que excluir a nota para digitar de novo. Só um minutinho. Ele não alterou no XML. Eu tendo alterado o cadastro do item. Ele vai exigir que eu coloque o item novamente. Ui, adiciona. Modelo 55. Esse 150. Novamente. Adicionar. Ah, o destinatário da sua inscrição estadual.
Será uma inscrição estadual para este indivíduo? É, é ao vivo, gente. Ao vivo é assim mesmo. Será que qualquer inscrição estadual colocar aqui ele vai passar ou ele vai exigir que seja uma própria? Tirar a inscrição estadual. São Paulo, 100 pontos, gerar. Ver se essa daqui inicia. Ou ele vai exigir uma inscrição real, ou a gente altera aí o CNPJ para algum fictício. Vou alterar, vou gravar a nota só para forçar a atualização do XML. Uma lentidão agora, se alguma oscilação. Adiciona. Deixa eu verificar se ele atualizou, senão vou ter que digitar de novo o item lá na nota. Trouxe para cá, inscrição estadual. Então, assim, essa rejeição da inscrição estadual não é nem referente à reforma, é porque faltava informação mesmo no meu cadastro. Tentar transmitir mais uma vez. Ah, ele vai exigir que seja uma inscrição estadual verdadeira. Espera aí que eu já sei o que eu faço. Tem uma aqui na manga. Sete. JBR.
Pessoal, só aproveitar esses minutinhos aqui. A gravação a gente vai enviar até sexta-feira, tá? A gente vai precisar fazer algumas edições no vídeo, mas até sexta-feira vocês vão receber o conteúdo para acompanhar aqui o passo a passo. Deixa eu atualizar o cadastro do participante. Vamos ver mais uma vez. Nota fiscal autorizada. Então, podemos ver aqui, ó. Marcar a nota. Visualizar a estrutura aqui do XML, né? Onde foram gerados os dados do participante, do emitente, nota fiscal ambiente homologação sem valor fiscal, né? As informações referentes ao produto teste que a gente cadastrou, os valores, a tributação convencional, né? ICMS, PIS, COFINS, e o bloco do IBS e CBS. Tá? O C-Class Tribute tributado integralmente, 001, base de cálculo, o valor dos impostos. E aqui já parte para o valor total do documento. Vamos aqui o IBS e o CBS totalizadores. Fechou. Então, um simples cadastro do parâmetro, todos os documentos emitidos, eles vão sair com aquela regra de tributado. Tá? Porém, né, esse daí é um facilitador para ajudar as empresas a emitir. Aquelas empresas que são um processo simplificado, que só vende ou que só presta serviço, que só vai ter uma operação com um C-Class Trib, fica simples dela fazer a operação assim. Tá? Porém, a vida não é tão simples dessa forma. Tá? Então, para as empresas que já têm processos um pouco mais complexos, é onde nós disponibilizamos a facilitação, o facilitador de ter a informação do C-Class Trib atrelado ou ao item de estoque ou à classificação fiscal. Tá? O que seria isso? Ó? Eu vou digitar agora novamente. Opa, eu vou digitar novamente um documento fiscal com este mesmo fornecedor, né, com esse mesmo item de estoque, porém eu vou preencher os dados, né, para ele estar puxando de outros cadastros. O C-Class Trib, que ele trouxe o 001 tributado, de outros métodos. Tá? Então vamos pegar aqui de novo o mesmo participante. Aqui a gente fez toda a correção nele. Modelo 55. Vou colocar o mesmo tipo nota. E aqui vem o ponto, tá? Se eu prosseguir aqui colocando o item de estoque do jeito que está o cadastro até agora, né, só com o parâmetro, ele vai tributar o item como tributado, né? Então, se eu colocar aqui, ó, o RTC, pesquisar aqui o meu item teste da reforma, vou colocar aqui uma quantidade. Se eu vir aqui, ó, na aba de impostos, veja que ele carregou aqui
o IBS de 0,00001, que é o que está lá no meu parâmetro. Tá? Venho aqui, ó, só por desencargo. Configuração da natureza, né? Ou seja, qual foi a ordem, a variação do meu tipo nota que ele rodou? Ele rodou a variação 99. Deixa eu cancelar aqui. Vou nesse meu tipo nota. Vou na variação 99. E veja que não tem nem IBS, nem CBS nesse tipo nota. Então, realmente ele trouxe a informação do parâmetro. Né? Então, se ele trouxe a informação do meu parâmetro, aonde que eu posso trabalhar para o sistema estar diferenciando os meus produtos? Né? Como eu já disse, o caminho mais indicado é a própria classificação fiscal do produto. Então, nesse meu item de estoque que eu cadastrei, se quiser, esse item teste. Eu vinculei nele uma classificação fiscal, 09189099. Tá? Se eu for nessa classificação fiscal e atribuir alguma informação a ela, o sistema ele vai assumir o CClassTrib deste parâmetro e não mais lá daquele 726. Né? Então, onde que eu faço isso? Venho aqui no meu item de estoque, né? Legislação, classificação fiscal. Deixa eu carregar aqui. Nossa, tinha bastante coisa na minha última pesquisa, hein? Pesquisa. Código de declaração fiscal é o 90189099. Bom, tenho todas essas opções. Eu não peguei nenhuma das exceções, né? Em específico, esse item ele tem uma, duas, três, quatro, cinco exceções na TIP, né? Que podem mudar a tributação de ICMS, IPI, PIS, COFINS, dependendo do que for. Aqui, ó. Dentro do cadastro da minha classificação fiscal, eu tenho aqui ó, o campo para preencher o meu IBS, o CClass Trib do meu IBS e do meu CBS. Então, o que que eu preciso fazer? É definir qual é o CClass Trib adequado para essa minha operação que não seja tributado. Né? Seguindo aquele fluxo que eu passei lá para vocês, primeira coisa é olhar, isto é uma operação onerosa ou não é uma operação onerosa? Né? Não é aqui, não é aqui. Aqui, peraí, deixa eu abrir outro aqui. Nossa, eu tinha deixado a página aqui aberta. Aqui, é essa aqui. Então, temos aqui a legislação, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pesquisar se essa minha 9018 ela aparece aqui em algum lugar. Então, ó, aparece em vários locais. 9018. Então, está dentro da minha legislação dentro de algum detalhamento, né? Esse meu item específico é o 9018.90. Vou lá, vou também, achei, ó, vários dele, ponto 90.
Então, eu vou procurar específico o que eu estou utilizando, que é o 90,99. Pesquiso, ele aparece mais de uma vez também lá na minha legislação. Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho da frente. Não sei se está aparecendo para você, mas está para mim, né? Ele aparece várias vezes lá na minha legislação. Tá? No geral, ele aparece aqui no anexo, perdão, no anexo 4. Deixa eu ir lá para o começo, primeira ocorrência, aqui, ó. Ele aparece aqui no anexo 4, que é dispositivos médicos submetidos à redução de 60% da minha IBS. Né? Então, ele pode ser o meu item, um sistema de drenagem, né? De conjunto de intermediário para a medicação. O mesmo NCM pode ser um oxigenador de bolhas, um oxigenador de membrana, um reservatório cardíaco, um, um reservatório de cardioplegia, não tenho ideia do que seja isso, com tubo sem filtro, né? Tudo isso está dentro do mesmo anexo, do anexo 4, por enquanto. Então, tecnicamente, o meu Seclestrib é um Seclestrib vinculado ao anexo 4. Tá? Porém, eu vou ter aqui este código, vai sair agora. Ó. Ele também aparece como sendo o aparelho crioterápico, né? Que ele está no anexo 7. Então, dependendo do meu produto, esse NCM, ele aparece em dois anexos. Então, eu preciso ver a natureza desse meu produto, que realmente ele é para saber se eu vou usar a regra do anexo 7 ou se eu vou usar a regra do anexo 4. O anexo 4, redução de 100%. O anexo 7 é redução de 100%. Aqui é a importância de estar classificando corretamente o Seclestrib. Tá? Então, feito isso, achamos aqui já a minha legislação, né? Eu vou pegar agora o item que está amarrado, procurar, né, quais são os C-Class que estão vinculados, né, a, a esses dois anexos, por exemplo. Né? Vou pegar aqui, espera só um minutinho, classificação, aqui. Deixa eu abrir um Excelzinho aqui. Cadê você? Ele está carregando que ele é um pouquinho grande. Pronto, carregou. Então, temos aqui a minha tabelinha que o governo disponibilizou com todos os CSTs da operação. Eu venho aqui na coluna e vou procurar primeiro o anexo 4. O anexo 4, né, se for um item lá daqueles como anexo 4, ou eu vou usar o 200.005 ou o 200.0030. Né? O 200.030, item do anexo 4, venda para PJ geral. O 005, se eu estiver vendendo para um órgão público. Né? Então, vamos supor que eu estivesse vendendo esse produto, né, para um PJ geral. Então, o código de Seclestrib que eu vou colocar aqui na minha operação é o 200. Opa, peraí, esqueci. 200.0030. Então, altero 200.030. Esse aqui está sem unidade de medida. Unidade. Perfeito. Então, ó, agora, dentro da classificação fiscal que está amarrada no meu item de estoque, tem um Seclestrib diferente do que está lá no meu parâmetro. Né? Então, se eu for lá na minha operação de vendas e digitar aquele documento novamente da mesma forma, né?
Selecionar o nosso mesmo participante. R$ 55. Vou adicionar. Tributária. E vamos pegar o mesmo item novamente. Colocar 2 unidades. R$ 500 para diferenciar. Grava meu item. Agora, se a gente abrir aqui impostos e ir lá no nosso CBS, veja que ele já trouxe o 230, né? Lembra que eu falei? O 200.030, ele é redução de 60%. Ele já traz aqui automático a redução, diferente daquele primeiro documento que a gente digitou o tributado, né? Vamos gravar esse documento e vamos transmiti-lo. Um minutinho. Opa, mais uma nota autorizada, né? Vamos dar uma olhada agora nas características deste XML que foi enviado agora. Novamente, ver os mesmos dados das empresas, a mesma parte dos dados da empresa, do item de estoque, a tributação convencional, e aqui já começa a parte do IBS e o CBS, né? Repare que o bloco ficou maior, porque nós temos um C-Class, o CST 200, o C-Class Trib 230. Além de trazer o valor da tributação, ele trouxe as tags aqui, ó, de redução de alíquota, né? Então tem a redução de 60%, foi para 0,04. A alíquota cheia é 1% do IBS, redução 60%, alíquota efetiva 4%. A mesma coisa para o CBS. 0,9 é a alíquota base, o grupo de redução de 60%, a nova alíquota é 0,36. Então, repare, eu não alterei nada a configuração do posto, não alterei nada a configuração do meu tipo nota, né? Somente com a utilização do parâmetro 726 e do cadastro correto no meu item de estoque, eu consegui fazer a tributação com a redução de 60%. Tá? Então, o comportamento do que é transmitido para o governo muda completamente. Por isso é o que a gente está dando ênfase que a classificação do seu produto com C-Class Trib correto é fundamental para o documento estar sendo tributado corretamente. Tá? Então, a primeira opção que você tem, né, seria essa, a classificação fiscal do item. Ah, mas eu posso ter exceções, eu posso ter a mesma classificação fiscal, como a gente viu, que ora ela vai ser um código e ora ela vai ser outra coisa, né? Por isso que eu peguei esse exemplo aqui para a gente utilizar. Então, se o meu item ele não fosse um item de redução de 60%, fosse o de 100%, o C-Class Trib seria outro, né? E como eu posso diferenciar isso, né? Se eu tenho essa exceção do C-Class Trib diferente, eu posso ter itens de estoques diferentes, né? Por quê? O que determina essa característica é sempre o item, né? Então, voltando aqui na parte da legislação, cadê? Deixa eu achar ela de novo. Esta, esta, né? Então,
Eu posso ser um item que vai ter redução de 100% se ele for um produto aparelho de crioterapia, né? Os outros itens era alguma coisa diferente. Então, cadê? Deixa eu pegar aqui. Conjunto descartável de balão intraórtico. Então, ó, eu pego esse cara aqui, vou pegar esse descritivo. Vamos lá no nosso item de estoque, dentro do sistema. Item de estoque. Item de estoque. Nós criamos esse daqui, né? Ó, o teste. Vou alterar ele, só para a gente começar a dar um nomes para os bois. Vou colocar aqui teste 1. E aqui no código do item eu vou mudar para aparecer conjunto descartável de balão infraórtico. Só para a gente saber que é esse produto, é esse cara. Agora eu vou adicionar novamente outro item. Então, RTC traço 90 18 90 99 underline teste 2. Né? Para esse item teste 2, eu vou usar aqui, aparelho crioterápico. Ele copiou? Crioterápico. De resto, é a mesma coisa. Vou colocar o mesmo NCM 18 9099, o mesmo NBS, perdão, classificação fiscal 90 18 90 99. Errado. Isso acho que nem vai existir. Não, pessoal, que eu estou rodando na minha máquina local, um pouquinho mais lento do que um servidor. Deixa eu fechar algumas coisas dessas aqui. Viu? Trinta, 18, 99. E o agrupamento. Para rever. Então aqui, ó, eu tenho dois produtos vinculados com o mesmo NCM e a mesma classificação. Então, como tratar quando eu tiver essas exceções, né? Em vez de eu usar a classificação fiscal, nós temos que trabalhar no item, porque é o item que determina isso. Então, dentro do cadastro do meu item, né, se eu vim aqui em legislação, eu também tenho um caminho para colocar o CBS e o CClassTrib do CBS e do IBS, né? Deixa eu só confirmar aqui, ver quem é quem, que eu não me recordo aqui de cabeça que eu tô. O teste 1. O teste 1, ele é o código lá de 60%.
né? Então, eu vou vir aqui, legislação, alterar, 200.036, me recordo? Não, não era 200.036, não. Peraí, deixa eu olhar aqui de novo. Na minha colinha. 200.030. 200.030. E o meu outro item de estoque, ele está no anexo 7, de 100%. Então, eu venho aqui, anexo 7. Pesquiso meu item no anexo 7. Se ele é o anexo 7, ele vai ser o 34. Alíquota reduzida, fornecimento de alimento. Não é 7, não. Será que eu vi errado? Legislação. Só deixa Alexa parar. Cadê? Alterar. 234. Faltou um zero. Eu acho que tem uma coisa errada. Devo ter visto alguma coisa errada lá na legislação. Vou pesquisar de novo. Cadê? Soft, legislação, reforma tributária. F. 4. Kleber, Diga. anexo 12 aqui no chat. É o 12? É, eu devo ter errado. Anexo 12. 004. Agora sim, ali que tá zero. Faz mais coerência. Muito obrigado, pessoal. 200.004. Primeiro de produtos médicos, anexos tal. Bom, beleza. Então agora eu tenho dois itens de estoque dentro do meu sistema que estão com o mesmo NCM, a mesma classificação fiscal, porém eles devem ter comportamento diferente lá na reforma tributária. Então, se eu vim aqui no meu item, adicionar a nota fiscal novamente, pegar o nosso participante, R$ 55. Vou pegar o primeiro item. Junto descartável. Unidade. R$ 100. E no mesmo documento eu vou adicionar o outro. Unidade. R$ 200. Se eu vim aqui na minha tributação, esse primeiro item, ele trouxe o Secles Trib 004, redução de 100%, imposto zero. Se eu for no meu outro item, impostos,
200, 0,30, redução de 60%. Vamos lá. Legislação. Envio. Adicionar. Nota 91. Iniciar. Enviar. Nota fiscal autorizada. Vamos dar uma olhada aqui no nosso XML. O importante é a estrutura do XML estar sempre apresentada corretamente. Então aqui se repete os dados da empresa, e aqui a gente começa aqui os dados do item, né? Aí nós vamos ter o primeiro item, que é o teste 1, a tributação dele, como a gente viu na última vez, com os campos do imposto normal e os campos de redução de 60%. Temos aqui o item 2, né? Também a tributação convencional e as informações aqui do CCLES 0200004 com a tributação de redução de 100% da alíquota. Então aqui a gente já partiu para um segundo cenário de exceção. Então temos a regra básica que ele vai trazer lá do parâmetro, né? Eu tenho uma primeira exceção que eu posso trabalhar com a minha classificação fiscal do meu produto. Caso eu tenha alguma exceção, né, que eu tenha dois itens com a mesma classificação, que tenha ter tratamento diferente, eu posso trabalhar isso no meu item, como eu fiz aqui, né? E eu tenho uma terceira exceção, né? Que é a exceção que tem que ser tratada através direto do tipo nota, né? Que aí, inevitavelmente, teremos que trabalhar com a configuração do tipo nota lá na variável inserir os impostos, né? O que seria essa exceção, por exemplo? Essa venda que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo para São Paulo. Vamos supor que eu fosse fazer isso para Manaus, né? Para a Zona Franca de Manaus, ou para alguma daquelas aqueles estados, municípios que tem de livre comércio, que eu tenho um benefício, né? Então, essa minha operação, independente do NCM do meu produto, de ser oneroso ou não ser oneroso, o fato de estar indo para a Zona Franca de Manaus ou a zona de livre comércio, né, o imposto seria zerado e o Secless Trib seria um Secless Trib específico, né? Por exemplo, cadê? Teria aqui, por exemplo, ó, toda essa parte aqui da suspensão, que seriam 550, ó, se eu estivesse fazendo uma exportação, uma nota fiscal de exportação, né? Bens remetidos para exportação. Se eu tivesse lá para, cadê a zona de livre comércio? Venda para a área da zona de livre comércio, importação de materiais de Manaus, algum produto que temporariamente ficaria na zona franca de Manaus. Tem uma aqui também. Mas eu fiz um teste esse final de semana. Retorno. É alguma coisa temporária. Importação de bens temporários, temporário, temporário, nacional, zona de procedência, regime. Acho que eram seis. Aqui, ó. Regime de permanência temporária. Né? Imagina que você está mandando algo para um depósito lá em Manaus que futuramente vai ser feito exportação. Né? Você teria o CECLES específico para isso. E esse CECLES aqui, por exemplo, ele não tem como você atrelar ele diretamente a um produto, né? Porque ele o que determina utilizar ele é uma operação. Então, sempre que você tiver uma regra que a regra é a operação e não está atrelada ao item, né? A gente vai trabalhar no tipo nota, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Ó? Vou pegar esse mesmo tipo nota que a gente digitou, né? A gente rodou e ele caiu na variável 99. Alternativas. A gente viu, ó, as operações elas estão caindo. A configuração de natureza 99. O que que eu vou fazer?
Eu vou nesta configuração 99, vou adicionar novamente, mesmo fornecedor. Só que antes de digitar o item, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu tipo nota, vou editar o meu tipo nota. Aqui, na operação do dia a dia de vocês, vocês vão criar uma regra para essa exceção, né? Que seria a venda para a operação lá para a Zona Franca de Manaus ou de livre comércio, que ela vai ter toda uma regra para ela estar funcionando. Mas o que eu quero demonstrar é a funcionalidade. Então, eu não vou criar aqui, perder tempo criando um tipo nota aqui, vou fazer só a demonstração da função, tá? Então, se eu vim aqui e editar essa variável do tipo nota, né? E inserir. Não, perdão. Não vou mexer nessa aqui, não, porque essa aqui é a que a gente está fazendo bastante teste. Deixa eu fazer o seguinte: esse cara aqui, visualizar, duplicar ela, e 0,98. Então, nós temos aqui agora, deixa eu gravar para sair do temporário. Perfeito. Temos aqui a variável 0098. Vou editar essa variável 0098 e aqui eu vou incluir essa minha exceção que não depende do meu item, né? Então eu vou aqui primeiramente adicionar o IBS e o CBS, né? Então, CBS. Aqui eu vou colocar, ó, utiliza a alíquota do país, né? Que o CBS ele é da União, e imposto embutido no valor do item. Gravo, adiciono o IBS primeiro estadual, IBS underline este, IBS estadual, utiliza a alíquota do estado, imposto embutido no valor do item. E vou adicionar o IBS municipal, utiliza a alíquota do município, imposto embutido no valor do item. Essa daqui seria a configuração básica se não tivesse aquele parâmetro. Se não tivesse aquele parâmetro 726, em todos os tipos notas, o contribuinte precisaria entrar e fazer essa configuração de inserir no mínimo os impostos. Tá? Como essa variação aqui ela vai ser uma exceção, eu vou colocar o C-Class Trib que eu quero aqui na exceção. Né? Então, vou colocar aqui 550.006. 550.006. Opa, não. E no CBS 550. Opa, 550.006. Fechar, gravar e vou gravar. Então, ou seja, eu digitando o meu item, independente do item que eu usar agora, como essa é uma regra de exceção, eu estou forçando um C-Class Trib na variável do tipo nota. Né? Então, se eu pegar tanto o conjunto descartável quanto o outro item, que eu não me recordo o nome de cabeça, o aparelho crioterápico, as duas configurações pegou o C-Class 500.006, tanto para esse item quanto para o outro.
Então, se eu fosse transmitir, é porque essa operação aqui é para fora do estado. Ela vai dar rejeição por isso. Mas se eu fosse transmitir, ele estaria levando o Seclestrib 006, que é o de Isen, se não me engano, ele também é não tributado. Ele é tributado zero, quer ver? Isso, ó, tributado a zero, né? Sem alíquota. Então, assim, a correta classificação do meu documento, né, da minha operação, do meu item, é fundamental para a minha operação para destacar o imposto correto. Tá? Como dentro do StarSoft eu posso trabalhar isso? Eu tenho o meu parâmetro, onde eu vou colocar a minha regra geral, né, ou seja, o que mais ocorre dentro da minha empresa. Geral vai ser o tributado, tá? E venho tratando as minhas exceções à regra. Tá? O ideal é que eu trabalhe com as classificações fiscais, porque eu arrumando nenhuma classificação fiscal, se eu tiver 1.000 itens naquela classificação, eu já configurei esses 1.000 itens. Né? Mas existem exceções à regra que depende do item. Então, o ideal é que vocês trabalhem para a exceção, quando é um item, no item. Tá? Eu tenho exceções também que são a operação. Aí você vai trabalhar no tipo nota. Tá? O StarSoft disponibilizou todas essas possibilidades e o cliente ele vai ter que fazer o levantamento da sua operação e ver quais são os melhores recursos para vocês utilizarem. Tá? Se for uma empresa com operação simples, é uma empresa que só vende um determinado produto, ou que só vende uma linha de produto, ou só presta um tipo de serviço, sempre venda, só o parâmetro é o suficiente para ele trabalhar. Tá? Eu trabalho com venda e trabalho com essa venda simples e trabalho com remessas. Né, que remessas também são algumas exceções. Então você vai colocar o parâmetro lá na sua operação do parâmetro 726, a sua regra geral, e lá no tipo nota, em específico nos tipos notas de remessa, você vai colocar o Seclestrib apropriado para remessa. Né? Não, eu trabalho com um mix de tudo. Eu tenho um geral, mas eu também vendo algumas operações que vão ser diferenciadas, algum produto diferenciado. Eu faço exportação, eu faço remessas. Então, o seu volume maior você deixa no parâmetro para não precisar mexer nos tipos notas. Né? As exceções, que é uma exportação, você vai na variável, no tipo nota, que é a exportação, coloca o Seclestrib referente a ele. Se o Seclestrib depende mais do seu item, você informa isso no item, né? Ou no tipo, ou na classificação fiscal, ou no NBS do produto. Né? Então, o mecanismo, né, para se emitir os documentos dentro do StarSoft, ele é simples, né? Basta que o seu item esteja com a correta classificação tributária nele, o Seclestrib correto nele, tá? E isso se aplica tanto para produtos quanto para serviços, tá? É indiferente o processo, tá ok? Referente a serviços, a gente fica um pouco mais limitado para fazer a transmissão, para fazer um envio de uma nota aqui efetiva para vocês, porque isso depende do certificado. Então, o certificado que a StarSoft possui hoje é um certificado de Barueri, né? A gente tem os certificados de alguns clientes e parceiros que forneceram para a gente fazer alguns testes, que a gente já conseguiu fazer as validações e as liberações de alguns municípios. Tá? Referente à reforma tributária, né, quando a gente fala nesse âmbito de serviço, é que eu diria que é o ponto que o governo está mais atrasado, ou está mais trabalhando em cima da hora. Tá? Então, o que eu recomendo, né, os contribuintes, os nossos clientes a estarem fazendo? Né? Primeiro, estar monitorando a sua prefeitura, né, para saber como que vai ser a transmissão das notas fiscais, o que mudou, o que não mudou, tá? O governo disponibilizou esse painel aqui, ó, para fazer uma análise, um acompanhamento das notas, de quais são os municípios que aderiram à nota fiscal nacional de serviço, tá? Em resumo, vai existir basicamente três métodos de envio dessas notas para o governo, tá? Vai ter aquelas empresas que aderiram ao processo, né? E estão operacionais, ou seja, são município que vai trabalhar
com a nota fiscal eletrônica totalmente no ambiente nacional e já está disponível para fazer os testes, né? Existem casos de que ela optou, né, pelo nacional, porém ela ainda não está operacional, né? Por exemplo, aqui, ó, ativo na plataforma, ativo operacional, né? Ativo plataforma, tem aqui o não operacional, só ativo, né? Ele só ativo na plataforma quer dizer que ele aderiu ali tecnicamente, mas ele ainda não está fazendo validações, não está liberado validações, tá? Então, primeiro cenário, municípios que aderiram e vão transmitir pelo ambiente nacional. Segundo cenário, né? Quando você consulta aqui, ele não optou, né, pelo ambiente nacional e ele vai emitir através do seu servidor próprio, né? Que é o caso, por exemplo, de Barueri e de São Paulo. Eles têm um sistema próprio de transmissão de nota fiscal. Então, esses municípios que optarem por esse cenário de manter o seu padrão de envio atual e não aderirem ao nacional, vai ser responsável por receber as notas fiscais de serviço, né, das empresas e transmitir as informações para o ambiente nacional, né, para o governo fazer toda a parte da apuração assistida. Nem todos os municípios já se manifestaram, já disponibilizaram layout, já disponibilizaram base para teste, né? Então isso está sendo liberado assim muito em cima da hora. O executável do mês 11, que é esse que eu fiz os testes para vocês, ainda não está apto, liberado esses envios. Já a versão que vai sair agora no mês 12, a gente vai liberar os municípios que já aderiram ao portal nacional ou que já disponibilizaram o ambiente para emissão e testes da nota fiscal de serviço. Que é o caso, por exemplo, de São Paulo, né, de Barueri, é o caso da Nacional, né, que já está funcionando, e alguns outros municípios que eu não lembro de cabeça todos eles aqui. Tá? Então, o que que a gente recomenda? Fique monitorando aqui, né, a plataforma que você usa. Né? Um exemplo é Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro ele optou pelo pela reforma. RJ, município do. Ó, em processo de configuração. Então, se sabe que o Rio de Janeiro ele aderiu ao Portal Nacional, porém não está sendo possível ainda fazer nenhum teste porque eles ainda estão em processo de configuração desses envios, né? Você pega outros municípios, por exemplo, do Rio de Janeiro, ou de São Paulo mesmo. Peraí, deixa eu dar uma atualizada que deu algum bug aqui no portal. São Paulo. Ativo na plataforma. Por exemplo, aqui, ó, Campinas. Campinas, ela está ativo na plataforma nacional e operacional. Então, quem é de Campinas já consegue estar fazendo teste. Então, nessa versão, né, de 2000, que a gente vai liberar agora do mês 12, quem é domiciliado em Campinas já vai conseguir fazer testes no ambiente de homologação e em janeiro já vai estar apto à produção. Tá? Guarulhos, por exemplo, está na plataforma, está ativo, porém ainda não está fazendo testes. Ele não liberou ainda esse ambiente de testes. Né? Então, é fundamental que os contribuintes estejam em monitoramento das suas prefeituras, de acordo com o município, como que vai ser esse envio, né? E ele já estando liberado, vai estar fazendo parte dessa plataforma que a gente vai liberar agora no mês de dezembro, tá? Eu vou abrir aqui agora. Cadê? Vou colocar aqui para vocês a versão que vai estar sendo liberada agora no mês de dezembro, tá?
Essa aqui vai ser a versão 2025.012, tá? Ela traz tudo que eu demonstrei para vocês aqui, né, dessas funcionalidades. Tenho aqui até alguns documentos que eu estava transmitindo. Nota fiscal. Tem aqui, por exemplo, ó, duas notas que foram transmitidas. Inclusive, uma é com aquele caso que eu simulei para vocês de operação para a Zona Franca de Manaus, tá vendo? Operação não onerosa. Eu tenho. Né? Basicamente, o que que vocês vão ver de diferente quando vocês abrirem essa versão? Quando vocês entrarem aqui em vendas componentes, além do C-Class, do IBS, né? O C-Class Trib do IBS, do CBS e o do crédito presumido, né? Que você já tem, vocês já vão ver aqui a classificação do tributária do ISS e o indicador de operação, que é para algumas operações de serviço. Tá? Por quê? O indicativo de operação vai indicar aonde o serviço tecnicamente foi executado, que é onde ele vai ser tributado. Tá? Que são as informações que vão ser liberadas agora para a operação de serviço. Né? Então, é, tudo que eu expliquei referente a produto se aplica a serviço, né? Só que serviço tem um item a mais. Né? Todos os itens de estoque que representam serviço, né? Igual é o item de produto, ele tem que estar aqui com a classificação fiscal preenchida, e ele vai precisar estar com o NBS preenchido, né? Que é a Nomenclatura Brasileira de Serviço. Né? Esse cadastro ele fica aqui em estoque, legislação, NBS. Tá? E da mesma forma que a gente viu o NCM do produto, né? Aqui no serviço, a gente também tem aqui um campinho para colocar. Deixa eu aumentar aqui a tela. Para colocar o C-Class Trib para aquele serviço. Então, vou ter o código da NBS, vou ter o código do meu C-Class Trib e temos aqui embaixo a inclusão do indicador de operação. Né? Que basicamente, deixa eu abrir lá o cadastro para a gente ver todos eles. E basicamente, dentro do seu NBS que você executa no seu serviço, você vai precisar estar vinculando esse indicador de operação. Deixa eu ver se aqui já temos o conteúdo padrão carregado. Já temos. Então, basicamente, ele tem isso aqui, ó. Operação com bens imóveis, materiais, inclusive. Deixa eu aumentar mais. Inclusive direitos relacionados a bens imóveis. Então, vai ter um item. Local onde o imóvel estiver situado. Ou seja, o 200.01.01, ele é para operações de serviço vinculados a bens imóveis e materiais indiretos, né? Onde o imóvel e a tributação vai ser onde o imóvel estiver situado. Né? Eu tenho casos aqui, por exemplo, que é serviço de transporte de carga, né? Local de prestação do serviço, ou seja, aonde eu estou prestando o serviço é onde vai ser a tributação desse item. Né? Então, o indicador de operação, a funcionalidade dele é isso, né? Indicar aonde que o serviço vai ser tributado, né? Aí temos aqui também as opções, ó. No local de domicílio do principal, né, do adquirente, local de domicílio principal, principal do indivíduo B, do destinatário. Né? Então, tudo que a legislação trouxe para o serviço, né, referente a essa classificação, para não haver dúvidas aonde o tributo vai estar sendo executado, né, é necessário fazer essa classificação do indicador da operação vinculado ao seu NBS, né, que vai estar vinculado ao seu serviço executado. Então, o recomendado é que a empresa tenha exatamente o seu serviço, né, cadastrado bonitinho, para fazer a tributação também correta com base no C-Class Trib da operação. Tá? Isso de estar trabalhando com item de serviço genérico, gente, cada vez mais o governo vai estar fechando o cerco para não ter esse tipo de operações. Tá ok? Basicamente,
que a gente queria apresentar nesse webinar é isso, tá? É trazer para vocês que, a partir agora da versão do mês 12, tanto o produto quanto o serviço já estão disponibilizados para ser feitos testes dentro do StarSoft, tá? Lembrando que os testes de serviço só estão disponíveis para as plataformas que disponibilizaram os ambientes de teste. Então, não é qualquer município que dá para fazer esses testes, né? Tem alguns municípios, né, que, por exemplo, eu citei que ia ter três tipos de envio: o envio do Portal Nacional, o envio direto da prefeitura e algumas prefeituras que trabalham com alguns portais, tipo GINFs da vida e outros que existem por aí, né? Esses portais vão disponibilizar layouts, vão disponibilizar estruturas para a gente estar enviando, né, o arquivo dentro desse padrão, e eles, como a prefeitura que optar por ter um portal próprio, vão ser responsáveis por transmitir isso para o ambiente nacional, tá? Então, assim, referente a serviço, tem um monte de município que ainda não soltou, não liberou homologação, nem layout ainda eles liberaram para estar fazendo validações de serviço, tá? Mas todos os municípios que já disponibilizaram, vai estar sendo disponibilizado agora nesse executável do mês 12, né? E no decorrer do ano, a gente vai estar trabalhando por toda a prefeitura, município que soltar alguma coisa e liberar, a gente vai fazer essa atualização, né, referente a esses portais dessas prefeituras, e vai estar disponibilizando não uma atualização completa, né, mas é o arquivo de atualização referente a isso, que a gente está pensando em disponibilizar tanto para versões do mês 12 quanto a versões do mês 11, tá? Não é ainda oficial, mas acredito que a gente vai soltar um pack de atualização só referente às notas de serviço, que quem recentemente atualizou a versão para a versão 11, né, em vez de fazer rodar todo o manager novamente, vai conseguir atualizar somente essa parte do serviço, substituindo os arquivos, que é algo mais simplificado. É uma atualização mais simples do que o executável, né? Quem não estiver no mínimo nesses dois executáveis, né, vai precisar estar com uma dessas duas versões do mês 11 e do mês 12 para poder fazer transmissão de serviços, tá? E também estar adequado às últimas NTs, que foram liberadas até o momento ou que serão liberadas até dezembro, tá? Então, em resumo, né, o sistema ele já tem as funcionalidades básicas para atender o ano de 2026, tá? É, o ideal é que as empresas façam essas configurações, façam esse levantamento das suas operações para determinar qual o CClassTrib adequado para a sua operação, tá? Não deixe isso para a última hora, porque embora o governo tenha postergado a validação da nota, ele não tirou a obrigatoriedade. Então não sabemos se ele vai querer fazer alguma punição, alguma coisa futura, acredito que não, mas ele pode colocar algum empecilho lá na frente, referente a quem não estiver mandando as informações, mesmo que esteja errada, tá? E basicamente era isso, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês e vamos para as dúvidas. Vamos lá, pessoal. Bastante dúvida aqui. Algumas a gente já foi respondendo ao longo do conteúdo aqui no chat mesmo, tá? A dúvida sobre Simples Nacional, Kleber. As NFs serão emitidas com IBS e CBS, mesmo se não decidiu se será híbrido? Não, vamos lá. Simples Nacional, eles não vão entrar agora nessa primeira fase da reforma, tá? Não me recordo qual foi das NTs que colocou, que instituiu isso, mas quem é do Simples Nacional, né, não vai entrar nessa primeira fase da reforma. Embora eu me recorde de ter tido casos de um ou dois municípios que já começou a exigir algumas tags, mas foi alguma coisa esporádica do município do Simples Nacional, né? Alguma coisa foi regional, não me recordo exatamente quem foi, mas por regra geral, Simples Nacional não vai entrar nessa fase agora. O Kleber, vocês estão me ouvindo? Sim, Então, do Simples Nacional, tanto o híbrido como o Simples Nacional, o padrão, é só para 2027, tá? 2026, nada de apresentação de tags do IBS e CBS. perfeito. Ó, o Carlão Perfeito. trazendo notícias frescas.
Com datas Isso. específicas. Então, 2027. Ele só está previsto só para 2027. Então, ele tem a suspensão para 2026, para o Simples Tá. Nacional. Valeu, Carlão. Mais uma Imagina. dúvida, tá? Do Birajara é sobre o IBS. Não precisa informar local ou destino? Tá, se ele estiver falando do local de destino lá da capa da nota fiscal, sim, precisa manter. Por quê? A legislação atual dos impostos atuais continua. Então, tudo que você informa hoje para emitir a sua nota fiscal, ela mantém, não se altera. O que muda é que acrescentou as informações dos impostos IBS e CBS. Então, perfeito. Próxima dúvida, Kleber. Hoje eu estava utilizando o StarSoft Teste, porém a NFE não está saindo sem os novos impostos. Onde irá aparecer os novos impostos? Gostaria de saber sobre o layout. Tá, se você está falando da DANF, que é o documento de suporte, ou do portal da nota fiscal eletrônica, eles não divulgaram nenhum tipo de alteração quanto a isso, né? Então, assim, no último webinar, eu dei uma ênfase no arquivo XML, né? Que ele passou a ser um arquivo apenas informativo para ser um arquivo declaratório, né? De confissão de dívida, de débitos, né? Até o momento, tudo que se trata a reforma tributária está ao documento, ao XML das notas fiscais. Então, por enquanto, não houve alteração nem do layout da DANF, né, e nem do layout dos portais onde você vê essas notas fiscais emitidas. Tá? Acredito eu que para 2020, decorrer de 2026 e 2027, eles devam atualizar, né, algo nisso daí, mas por enquanto não tem nada divulgado. Heloísa, se você puder só sinalizar no chat se sua dúvida foi respondida, tá? A próxima é da Elisete Kleber. Já é possível fazer os testes pelo StarSoft para a emissão de nota fiscal de prestação de serviços em São Paulo? Você já respondeu. A partir dessa versão que a gente vai disponibilizar do mês 12, sim. Eu acredito que ela vai sair agora no dia 10, dia 12, né? Ainda essa semana. Tá? Legal, Assim, perfeito. a gente deu uma esperada porque justamente teve praticamente 3 ou 4 NTs liberadas entre o mês de novembro e dezembro agora. Então é muita coisa que mudou regra de validação. Perfeito. Próxima pergunta. Já consigo emitir NF teste pelo StarSoft para os casos que serão feitos direto pela plataforma da prefeitura que optou usar a plataforma gov.com? É, se você está falando da plataforma do ambiente nacional, sim. A prefeitura que aderiu e está lá no site como aderiu e ativa, já está liberado, já vai conseguir fazer esses testes, né? Mas depende do município ter aderido, né, e estar ativo. Tem alguns municípios que aderiram e ainda não estão ativos, ou seja, eles não estão recebendo notas de testes. Então, quando a gente fala de serviço, é algo muito individual, que precisa abrir lá o portal, ver o status da prefeitura que você emite, para poder ter uma resposta um pouco mais assertiva, mas seria isso. Tá? Se o ambiente já estiver disponível, né, já tiver aderido ao nacional ou a ambiente próprio, já vai ser possível fazer os testes nessa próxima versão. Legal, perfeito. Próxima pergunta. Empresa que só presta serviço, o que precisa fazer com relação às NFs de entrada de compras com crédito e sem crédito? Por enquanto, nos processos de compras não há nada a ser feito dentro do StarSoft, né? Esses créditos desses impostos, eles vai ser dado para a empresa lá na plataforma do governo da apuração assistida. Tá? A gente não tem muitas notícias ainda desse ambiente, né, divulgado oficialmente, né? A princípio, né, no StarSoft não vai haver nenhum processo a ser feito. Tá? Mas a partir do momento que eles divulguem algo
e dê ou para a gente fazer uma consulta online ou uma simulação desses créditos, aí a gente vai disponibilizar essas ferramentas também dentro do Starsoft para facilitar a operação. Mas por enquanto não divulgaram nada, a gente não tem nada disponível quanto a isso. Valeu, Kleber. Próxima pergunta. Em qual tela vai o preenchimento dessa CST 410? Aí depende do seu processo, o que você definiu, né? Se você tiver uma operação, por exemplo, o 410, que é o grupo do não tributado, que quando fala 410 ou fala o código do CST de É. algum dos tributos, Ô, Kleber, daí você pode citar um exemplo de bonificação e doação, que se a empresa tiver uma operação, ele vai entrar dentro desse grupo, né? De sim, C-Class sim. Trader. Né? É o que eu queria dizer que assim, que não existe um 410, existem vários 410. São 32 possibilidades de 410. Né? Então a gente tem, como o Carlão falou, doação, exportações de bens e serviços, tudo isso é um 410. E depende da operação da empresa, né? Aquele levantamento que a empresa fez. Imagina que você é uma empresa que só faz exportação. Ou seja, você pode deixar o 410.004 vinculado no parâmetro 726. Ponto. Só isso atendeu o seu cenário. Ah, não, eu sou uma empresa que eu tenho tanto exportações como vendas dentro do mercado nacional. O que que ocorre mais? Venda no mercado nacional? Então você vai deixar suas vendas do mercado nacional no parâmetro 726, em conjunto com a classificação fiscal dos produtos, né? E na sua operação de exportação, você vincula no tipo nota o 410 adequado a ele, tá? As possibilidades para a empresa trabalhar são essas, né? É, parâmetro, né? Classificação fiscal, item de estoque e tipo nota. Tá? O Starsoft ele vai priorizar para levar para o documento fiscal exatamente esses pontos seguindo essa ordem, que vai ser prioridade zero, tipo nota. Então, se você colocar algo no tipo nota, ele vai sobressair a todos os parâmetros. Tá? Se você não colocou no tipo nota, você pode colocar no item de estoque. O item de estoque vai sobressair a classificação fiscal o NBS e o parâmetro. Se preencher na classificação fiscal, ela só sobressai sobre o parâmetro, e se não preencher em lugar nenhum, o sistema vai levar o que tiver no parâmetro. Tá? Então, as possibilidades pode ser qualquer um desses cadastros. Beleza, Kleber. Vou aqui para as duas últimas perguntas, tá? A primeira do Flávio. No nosso caso, que nós não emitimos a nota direto no Starsoft, e sim importamos de outro sistema, com essas configurações feitas, quando importamos, já alimenta os campos de IBS e CBS? Aí eu não sei exatamente qual é a ferramenta que você usa para importar. Tá? Hoje temos clientes que trabalham com ferramentas da emissão, né, na frente da sua operação, e importa esse arquivo para dentro do Starsoft direto entre os bancos de dados, né, através de APIs ou de algum específico customizado. E tem aqueles clientes que vai importar o XML, como se ele entrasse na prefeitura manualmente, digitasse a nota manualmente e importa o XML da nota fiscal. Tá? Para esses clientes que vão importar o XML da nota, a informação que tiver na nota provavelmente vai ser carregada na base de dados de acordo com as configurações do tipo nota que a empresa criou. Tá? Essas ferramentas de API, aí vai precisar fazer uma consulta para entender se a comunicação que vocês estão tendo já está apta para isso ou não, né? Mas aí é algo que precisa analisar caso a caso para ter uma resposta mais assertiva, tá? Flávio, vou te mandar aqui um WhatsApp, tá? O nosso link cai direto lá na Maria para você já agendar uma consultoria fiscal, tá, Flávio? Última pergunta, gente, da Ediene. As notas emitidas com impostos IBS e CBS estão integrando com críticas de lançamentos, ou seja, não estão integrando a conta contábil cliente. E o tipo de nota não foi alterado, mesmo mantendo o script. Na verdade, não,
Não teve uma Isso. dúvida aqui, uma pergunta. Ela deve estar falando de configuração contábil, tá? É assim, o que a gente disponibilizou de reforma tributária não afeta em nada a contabilidade, tá? Não tem nenhuma alteração que foi feita referente ao processo contábil. Se a sua integração está dando alguma rejeição, é provavelmente a integração contábil que vocês utilizam, como foi desenhada, está olhando para impostos que não deveriam, por exemplo, ou o imposto está configurado em algum totalizador que está impactando nessa sua análise. Então, o que você precisa fazer é rever as suas regras contábeis, né? Do que você está no script, para tentar identificar o que está falhando nisso, tá? Para 2026, não deveria afetar em nada, porque os documentos emitidos com a reforma tributária em 2026 são impostos calculados por dentro. O IBS e o CBS são por dentro. E eles não alteram o total da nota. Então, Exatamente, Kleber. não deveria ter efeito nenhum sobre a sua operação contábil, né? Então, o ideal é analisa o script contábil, identifica qual é o valor que ele está pegando indevido, né? Porque pode ser que seja algum totalizador que vocês utilizam ali na integração que está interferindo, que está olhando algo que ele não devia olhar, tá? Exatamente, ô Kleber. A CFC 16, ele determina que todos esses impostos em 2026, que é meramente teste, ele não vai incorporar nem no ativo, nem passivo, nem demonstração de resultado. Então, ele não pode fazer parte no contexto geral da contabilidade, tá bom? Legal, pessoal, se você puder só sinalizar aí se ficou clara a resposta. Vamos para a última mesmo, desculpa. Vamos lá. Vamos lá. A pergunta do Marcos. Boa tarde. Não importamos o XML das notas de entrada. Utilizamos o transporte dos pedidos de compra. Não vi até agora nada nas apresentações da Starsoft sobre configuração do CBS e IBS nas notas de entrada. Devemos configurar nas entradas também? Olha, a princípio, Não. eu não recomendaria, né? Porque como não vai ter nenhum impacto nas operações de entrada, né? Como a apuração vai ser apuração assistida, eu não teria desgaste ou trabalho para fazer essas configurações, tá? Futuramente, quem sabe, o governo, se ele não disponibilizar uma plataforma para consulta, assim que a gente conhecer melhor essa apuração assistida, se a gente tiver como bolar algo que simule a apuração assistida, né, para os clientes poderem acompanhar, a gente vai desenvolver algo referente a isso e provavelmente a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente está trabalhando nas saídas, né? Ou através de um parâmetro ou através da configuração do próprio tipo nota, né? Aí sim, tendo essa necessidade, aí a gente vai liberar alguma coisa e orientar como fazer essas configurações, tá? Mas a princípio, como nós não vamos usar esses impostos nas entradas, né? Não vejo a necessidade dessa operação no momento. Kleber, o Vinícius fez uma colocação aqui, ó. Na entrada de importação não seria um caso? Então, para a nota fiscal de importação, Isso, acredito que sim. sim, mas aí sim, todos os documentos de emissão própria, né, vão ter as configurações do IBS e do CBS. Então, ó, tanto a importação quanto um retorno, por exemplo, uma devolução, né? Então, a reforma tributária se aplica a documentos de emissão própria. Bom, acho que é isso, pessoal. Ainda ficaram algumas perguntas, tá? Que eu acho que a gente não vai ter tempo para responder aqui, mas como sempre, a gente se compromete a compilar todas as perguntas e respostas num documento único e a gente vai enviar para vocês no mesmo e-mail que a gente vai enviar a gravação até sexta. Vocês vão receber todas as respostas de todas as perguntas feitas aqui hoje, as que a gente respondeu ao vivo, as que foram pelo chat e as que a gente não conseguiu responder, tá? Então, até o final da semana que vem, o documento vai para o e-mail de vocês. Acho que é isso, pessoal. Obrigada aí pela presença. Desculpa o conteúdo longo, mas, né, reforma tributária é um conteúdo que está bem aí em cima, né? Já começa a partir de janeiro. E queria agradecer a participação, a presença de todos e agradecer principalmente o Kleber e a participação rápida aí do Carlão também.
Obrigado, pessoal. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.